Tu não ia falar? Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Aí de coração aí, Hugo, minha amiga. Silvia. Estamos aqui em Taquara. Gente boa, gente de coração. Aí eu encontrei um espírito presente muito bonito. Eu acho que é a reencarnação do Barba, que a gente esteve falando hoje da reencarnação, né? Das pessoas, dos cachorros, dos gatos. Tem muito gato por aqui. Uma casa muito bonita, um lugar muito sagrado. Eu achei gente boa. Aí, ó. Ele está aqui com nós também. Ela é minha amiga. Pessoa mais maravilhosa. E vamos fazer um presente para vocês, para que fique na história da humanidade. Para nós, não para outra coisa, né? O Principito. Vamos recitar um presente. A minha amiga vai relatar para vocês. Eu vou botar um pouquinho de humildade, né? Com um pouquinho de música. E vamos lá. Fala. As pessoas interpretam muito errado O Pequeno Príncipe. Dizem que é livro para criança, não é livro para criança. Ele diz tudo como tem que ser, como o ser humano é, como deveria ser. Ele é... eu não sei nem como explicar isso, sabe? Não sei. Só sei que é um livro que é... não sei. É um livro que me tocou muito, 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 sabe? Me tocou demais. Faz mais de 40 anos que eu tenho esse livro e não é um livro para criança, como dizem. É livro para adulto. Tem muita verdade aqui dentro, muita verdade. Como deveria ser, como as pessoas deveriam ser. Mas infelizmente não é assim, né? As pessoas não entendem, não entendem. Ele fala... Toma uno. Não ficou bom? Capítulo 2. Creo que se me Ai, eu tapó não sei. se me tapó la armónica. Vamos lá. Não ficou bom. Não, vai ficar bem, sim. Relata, vamos. Suma. Vamos lá. Dá licença. Oh! A primeira é mais bonita. Então, você que é brasileira, moça. Deixa eu ver. Eu sou uruguaio, né? Deixa eu ver. Aí, ó. Eu queria ver da raposa. Tu tá gravando? Tá gravando tudo vivo. Mas ela quebrou mais. Você Coisa fala, mais mas linda. eu falo igual as pessoas. Da raposa. Aí, pessoal, aí quebrou a harmônica. Se eu tivesse o meu violão, tava fazendo autolivro com o violão, né? Mas meu violão, você sabe, né, que quebrou. Mas ela tem uma bonita prosa. Ela é poeta. Ela vai relatar para vocês o Principito em português. Entendeu? Aí, ó, sem música, sem nada, porque a gaita acaba de quebrar. Mas agora a gente vai fazer um acompanhamento aí, ó. Vamos lá. Ela tem um amor, uma harmonia muito importante, né? Amiga minha. A gente está procurando fazer uma revolução, né? Cambiar o mundo. E o Principito nunca mudou o mundo. Ele sempre estuvo com nós, né? Falaram que o conto de criança nunca foi um conto de criança. A gente nunca foi uma criança, a gente nunca foi um homem, a gente nunca vai deixar de crescer. Então vamos lá. Vamos ler aqui então, que também é importante, tá? Vamos lá. Dá um presente para as pessoas. Óculos. A gente tá... Eu também, né? Tenho miopia. A gente tá ficando bem. Vamos lá. Não é sem apreensão que os amigos do Petit Prince o veem, caído em terras do Brasil, correr aqui sua aventura. O homem de Estado, o homem de negócios, o geógrafo e até mesmo o guarda-chaves, sem suspeitar que são entrevistados no livro, afastarão o volume com desdém. Livro para crianças. Sem dúvida, as crianças o acolherão
de braços abertos, porque elas são capazes de compreender tudo, mesmo os livros para gente grande, pois temos a certeza de que se trata de um livro e urgentíssimo. Para adultos, O Pequeno Príncipe é uma fábula ou preferimos uma parábola. Tem mais. Não é um livro para crianças, porque traz justamente a mensagem da infância, a mensagem da criança. Essa criança irromperá de repente no deserto do teu coração, a milhas e milhas de qualquer região habitada, e no qual reconhecerás o prodígio, os teus olhos, o teu riso, a tua alma, de há 20 ou 30 anos, a menos que não queiras ver na face do Pequeno Príncipe a face de um outro, coroada com os espinhos da rosa. Este livro é também um teste, é um verdadeiro desenho número 1. Se não o quiseres compreender, se não te interessas pelo seu drama, aqui fica a sentença do príncipe. Tu não és um homem de verdade, tu não passas de um cogumelo. Não foi lindo? Um beijo. Eu nunca choro. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. O Principito aí, ó. E tem mais uma. Mais uma tem. Claro que Eu tem. quero achar da raposa. A mais bonita aí, ó. Bicho. Aí, ó. Galera, quebra gaita. Não tem violão, não tem música, mas sabedoria, né? A gente bonita aqui. As pedras rodando se encontram, né? Eu acho que só E a gente se encontrou aqui com uma hermosa amiga, Uruguai, Brasil, e não sei como mais falar, só o Principito vai falar. Eu não sei porque eu não acho que... Tem uma energia bonita aqui, ó. Eu queria fazer uma música, né? Mas não dá certo. Mas ó. tá me fazendo. Aí, ó, a minha amiga vai falar para vocês, que você conhece, né, o Principito, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. O que mais por aqui? Que planeta engraçado, pensou então. É todo seco, pontudo e salgado, e os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor, e era sempre ela que falava. Era sempre ela que falava primeiro. É assim. Se não tem sensibilidade, não é possível, né? Mas aconteceu que o príncipezinho, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu enfim uma estrada, e as estradas vão todas na direção dos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho contemplou-as. Eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele estupefado. Somos rosas, disseram as rosas. Ah! Exclamou o príncipezinho. Oi? E ele sentiu-se extremamente infeliz. Sua flor lhe havia contado que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia 5.000 iguaizinhas num só jardim. Ela havia de ficar bem vermelha, pensou ele, se visse isto. Começaria a tossir, fingiria morrer para escapar ao ridículo, e eu então teria que fingir que cuidava dela, porque senão só para me humilhar ela era bem capaz de morrer de verdade. Depois refletiu ainda. Eu me julgava rico de uma flor sem igual, e é apenas uma rosa comum que eu possuo, uma rosa e 3 vulcões que me dão pelo joelho, um dos quais extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E deitado na relva, ele chorou. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada.
Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Ele vai ao vivo para você. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem Pode bonito. dar uma licença aqui. Não, segue. Chega? Não, segue você. Que eu vou fazer o... Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste. Oi? Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ai, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. Que quer dizer cativar? Oi? Que quer dizer cativar? Os homens, Cativar? os homens, disse a raposa, Como que assim? têm fuzis e caçam. Oi? É bem cômodo. É? Criam galinhas também. Galinha? É a única coisa interessante que Oi? eles fazem. Tu procuras galinhas? Galinha? Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. O Amigo. que quer dizer cativar? Oh. É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Aqui, ó. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. Oi? E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Oi? Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, não teremos necessidade. Vamos fazer Nós teremos. parate? Hã? Não, desculpa. Depois vamos fazer uma analisação. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidades um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. Oi? É possível, disse a raposa, vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Não é nada perfeito, suspirou a raposa. Uma licença. Tá. Dá para fazer um parate aí? Sim. E analisar Sim. um pouquinho pra gente, né? É muito profundo isso aqui, né? Muito. E dá para muito tempo, né? Eu também, faz muitos anos que eu... Mas eu conheço o Principito em espanhol, né? Aqui a minha amiga conhece ele em português, né? Ele é brasileiro, eu sou uruguaio, mas eu falo espanhol, português, né? Mas não é o mesmo, né? Aí, ó, o que ela acaba de narrar para nós tem uma sensibilidade muito profunda, né? E eu presenteei as flores que ele está falando, né? Então, analisando, como você percebe isso aqui? Esse narro, para analisar com a gente, como você percebe, que transmite para você? O que transmite para mim? Que assim, que o ser humano deveria... Fala para o povo. Que o ser humano deveria entender isso, sabe? Que essa assim deveria ser. Como o príncipezinho e a raposa, como eles são. Como eu vou explicar melhor isso? Não, fala do seu coração, moça. Para mim, isso aqui é a mais pura verdade, sabe? É assim mesmo. Da humanidade. Da humanidade, exatamente. Do humanismo, né? Eu acho para mim, o que eu sinto para mim, dessas palavras, né? Que é o ser humano. O ser humano puro. O ser humano puro. Limpo, com nenhum preconceito, nenhum envidia, nenhum nada, só abraçar o próximo e dizer, irmão, a vida é isso aqui é a flor para vocês, para
Lembrar que a vida é nossa, que a vida está viva, que nós somos vida e não somos mais que outra coisa. E não Mas, sei o que mais falar. mas o ser humano é Fala muito... para eles aí, ó. O ser humano, Isso aqui é um recordo, lembrança para toda a vida, nós. o ser humano é muito frio, é muito egoísta, Isso. O muito... Principito falava disso. O Principito era um punk anarquista que reclamava que a humanidade mudasse a seu estilo de vida. Mas Não adiantou, não sei. não adiantou. E aqui, vamos ver agora. E uma coisa que ele Vamos quer... ver agora. Continuar. Uma coisa que ele sempre... Uma pergunta que ele fazia. Eu sou mais ou menos que nem ele. Uma pergunta, ele nunca desistia da pergunta que ele fazia. Ele Da nunca... resposta. Da resposta. Ele fazia uma pergunta e ele queria a resposta. E a pessoa podia continuar falando, mas ele voltava naquela questão, Isso não. sabe? Isso não. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona, monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco, mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo. Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tem cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento do trigo. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas Amigos a descobrir? e muitas coisas a conhecer. A gente Isso só é bom, né? A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas, mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentirás primeiro um pouco longe de mim. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal entendidos, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada, descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vem a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. Que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é um dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu não teria férias. Assim o príncipezinho cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah, eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não te queria
fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse o príncipezinho. Vou, disse a raposa. Então não sais lucrando nada. Fala para eles aí, o que é a reflexão disso aí. Uma reflexão. Uma reflexão pra gente aí, irmãos. O que aconteceu com você? Dá uma licença. A reflexão que você leu. Uma reflexão. A sensibilidade da minha amiga aí, ó. Não, a reflexão é, como é que eu vou dizer? Sua alegria. É uma coisa pura, cativar. Mas como que a gente tem essa sensibilidade, né, tão interna e a humanidade não entende? Do Principito tem uma obra tão importante na humanidade, né? Mas faz muito tempo, né? Muito tempo. Mas a humanidade ainda não entende. A humanidade ainda segue percebendo como falar pra gente? A gente está gravando isso aqui, né? As pessoas, o ser humano... Nós temos uma sensibilidade espiritual, mas fala para você, para eles, para a gente. Para minha família, para minha filha, daqui a 40 anos. E para você, para todo mundo. Eu gostaria que todas as pessoas lessem e entendessem, mas eu não sei, cada um é que nem Jesus disse que tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Eurículo disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou, vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus. Eu te fortalecer presente. Tem um segundo. Foi o principinho rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais às minhas rosas. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cautivou. Nem cautivasse a ninguém. Sois como era a minha raposa. Ela é uma raposa igual a 100.000 outras. Mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora única no mundo. As rosas estavam desapontadas, desculpa. Sois belas, mas vazias. Dois essa ainda. Não se pode morrer por vós, minha rosa. Sem dúvida, uma transeunte qualquer passarinha que se parece com vós. Ela sorria e a porém mais importante que vós todas, pois. E aí a minha amiga vai me ajudar. Pois foi a ela que eu reguei, foi a ela que pus sobre a redoma. Vamos lá. Foi a ela que eu abriguei com o paravento, foi dela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi a ela que eu escutei queixar-se ou gabar-se ou mesmo calar-se algumas vezes. É a minha rosa. Muita sensibilidade. Mas, vamos lá. Não, olhar do alheio é princípio. E voltou então a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Vamos fechar aqui, mano. Pessoal. Sim. Vamos fechar aqui um pouquinho. Amanhã a gente segue. Isso dá muito, mas tem muita sensibilidade. Vamos fazer uma pausa. Saludar o pessoal do canal do YouTube. Podemos saludar? Amanhã a gente segue, né? Saluda aí a pessoa. Ok. Tamo bem? Saiu bonito, né? Pessoal, Deus abençoe a vocês. Uma rosa para eles, para as pessoas. Deus abençoe. Vamos lá? Um beijo.
Amém? Boa Pessoal, noite para vocês. estamos Tá? caminhando o mundo aqui, ó. Sabe como estamos caminhando o mundo? Olha aí, ó. Segura aí você. Com ele. É o livro mais... Amanhã, não, marca aqui. Para amanhã seguir. Tá. Aí, ó. Fala para as pessoas. Presente a ele o que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente segue com a leitura. O livro mais bonito do mundo, A Revolução. Mais bonito do mundo, mais lindo, mais puro, mais verdadeiro. A gente se encontrou, Hugo, seu nome? Silvia. Silvia e Hugo, do Uruguai, de Brasil. E a gente, com aqui, como o nome dele? Príncipe. Pequeno Príncipe. Aí a gente encontrou a energia. E nós estamos fazendo uma revolução, verdade? Vamos mudar o mundo! Então, pessoal, até amanhã. Deus te abençoe. Fechou? Fala para as pessoas aí. Amém. Até amanhã. Boa noite. Amém. Fiquem